Boa noite, pessoal. Aqui é o meteorologista Vitor Goethe, fazendo um vídeo depois de muito tempo. No inverno teve alguns eventos isolados que foram assim, de alto impacto até em uma escala local, principalmente na região sudeste e julho, perdão, e na região sul, no Rio Grande do Sul, no início de agosto. Contudo, agora vem um sistema um pouco maior aí no nosso horizonte e a gente tem agora um ciclone extratropical centrado aqui sobre a Bacia da Prata, digo, o Mar da Prata. E existe uma frente fria que está aqui se estendendo até a região sudeste e centro-oeste, que provoca alguma convecção em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Contudo, a gente vai ver uma reviravolta a partir de amanhã, e isso vai acabar reunindo os ingredientes agora. A gente tem um evento mais significativo amanhã e principalmente na sexta-feira. Então eu vou tentar falar do jeito padrão, tentar fazer uma explicação nominais de sinótica de mesescala e tentar usar dois modelos, que no caso são o europeu e o ICON. Vou usar o Pivotal novamente para facilitar um pouco a navegação. O único detalhe é que o euro no Pivotal não está atualizado das 18Z. Então vou ter que ficar usando o euro às 12Z e também o Icon para ter um fim de comparação. E a gente vê o que está causando esse ciclone ali, que está sobre o Mar da Prata, é justamente um cavalo de inclinação negativa que atravessou os Andes e está, né, sinalizando aqui a oclusão do ciclone já, né, sobre o Mar da Prata. Eventualmente esse ciclone vai morrer. E o que vai acontecer, começando a partir de amanhã, por volta do fim da tarde no Brasil, vou pegar aqui, a gente tem esse cavado aqui sobre a Cordilheira dos Andes, na verdade aqui sobre o Pacífico Oriental, é um cavado de inclinação levemente positiva, só que ele é bem energético. A gente tem um belo jato um jato de altos níveis aqui contornando a base. E vou aqui tentar traçar. Acho melhor começar com 300 HPA. Né? A gente tem aqui justamente esse cavado. A gente tem um belo do máximo do jato, né? A corrente subtropical e o polar estão se juntando, né? Indicando um sistema bem baroclínico. A gente tem esse máximo aqui. Na verdade, a gente tem aqui uma região do jato subtropical. Aqui começando a ter uma região de influência aqui sobre a alta bacia da Prata. Mas o máximo principal está associado aqui a esse jato ao ramo polar, que vai estar aqui colocado justamente na vanguarda do cavalo. E a gente vai ver a evolução, né? Tentar acompanhar aqui em todas as camadas para tentar fazer a discussão. 500 HPA, mais ou menos 6 km acima da superfície. A gente tem aqui, né, o cavalo também, né, se estendendo até o Pacífico Oriental. Deixa eu só mudar aqui o tamanho. E no caso a gente tem, né, o escoamento mais, né, contornando aqui a base do cavalo, que é essa região aqui. Escoamento bem intenso. E a gente tem até uma certa perturbação de onda curta aqui sendo observada justamente sobre o soltamento dos Andes. Que são essas ligeiras flutuações aqui na altura de geopotencial, indicando uma perturbação mais sutil e escala menor em comparação a essa maior aqui sobre o Oceano Pacífico. E normalmente quando a gente tem um sistema vigoroso desse estilo, a gente tem uma forte resposta em níveis mais baixos, porque a advecção de levantamento em escala sinótica é mais intensa. A gente olhar aqui pelo euro, a gente já vê um jato de baixos níveis se configurando aqui ao pé dos Andes, porque, claro, tem massa sendo removida aqui em níveis mais altos, né, principalmente na região de influência do máximo do jato, em 300 HPA. E levantamento de massa em camada mais alta, reposição de massa tem que acontecer em níveis mais baixos. Então, no caso, vem o ar mais quente da Amazônia,
Aqui ele é menos denso, mais fácil de ser advectado. E vai começar a ter esse transporte aqui, né, de ar quente, com certeza, e também úmido, em direção a latitudes mais altas, né? Então, esse é o típico ciclogênese de salta-vento. A gente tem também, né, advecção quente, queda de geopotencial, pressão cai. Ar quente vem em direção a altitudes mais altas. A gente pode analisar aqui a temperatura. Ar quente, 30 e poucos graus Celsius, em superfícies previstas para mais 18Z. O mais importante é o ponto de orvalho. A gente tem essa pluma de ar úmido aqui, que vai estar colocada justamente aqui sobre o Paraguai, o Brasil Central, e aqui a região sudeste, até parte do Paraná. Justamente porque a gente vai ter meio que essa frente fria que está aqui colocada sobre, né, o sudeste do Brasil. Ela vai meio que vai enfraquecer, vai acontecer um processo de frontólise, e ela vai se reconfigurar com uma frente quente, com a advecção quente que vai começar a ganhar força em direção a latitudes mais altas, principalmente pelo transporte pelo jato de baixos níveis que começa a se organizar aqui ao pé dos Andes. A gente vamos analisar um pouco a instabilidade. A gente tem energia potencial convectiva, pegar da camada, a partir da parcela e superfícies, a mistura ao longo da camada de 0 a 100 HPa acima da superfície, que é a melhor representação da instabilidade, né, a partir da superfície, melhor que o SPCAPE, que é o Surface Base, que é bem irreal. A gente tem aqui, né, já uma pluma de instabilidade, né, energia convectiva, né, energia condicional, potencial energia convectiva disponível na atmosfera. Estou um pouco frio. Enfim, espero que vocês não deem bola a isso, mas é que faz tempo que eu não faço esses vídeos. Concentrado aqui sobre o MS e o Paraná já, né? Então a gente pegar uma sondagem aqui no MS, a gente já vê que tem um perfil termodinâmico bem favorável para, né, para desenvolvimento de convecção profunda, né? Que tem esse perfil aqui que tem uma boa energia convectiva, distribuída ao longo de uma camada bem profunda da atmosfera. E tem uma odógrafa razoável, que tem esses elementos suficientes para sustentar alguma convecção organizada e potencialmente até localmente severa. Isso pode ser até uma supercélula se a gente tiver algum mecanismo de disparo. Mas isso é justamente conforme começa a intensificar o regime de advecção quente, começa a ter esse transporte dessa umidade em direção a latitudes mais altas, que vai ser onde o principal foco da atividade entre a quinta-feira e principalmente na sexta-feira. Eu posso comparar aqui com o Icon, não vou muito a fundo porque vai ser a mesma coisa, a única coisa que deve mudar é os parâmetros convectivos, mas a sinótica não deve mudar muita coisa. O Icon só tem 500 HPa no pivotal, então aqui está o cavado, a gente tem até essa onda curta aqui no Paraguai, provavelmente ela vai auxiliar a promover algum levantamento e disparar convecção aqui sobre a alta bacia da Prata, conforme se desloca. E, enfim, o Icon tende a ser um pouco melhor no ambiente invernal, principalmente a questão da dinâmica, uma coisa que eu reparei. Comecei a usar o Icon mais recentemente em comparação ao Euro, mas mantém aqui justamente essa ciclogênese, salta-vento, e o jato de baixos níveis começa a se configurar aqui com a advecção quente ganhando força ao longo do salta-vento dos Andes. E só para fins de comparação, vamos pegar aqui o ponto de orvalho. Acho que talvez não seja um pouco até maior que o Euro. É maior que o Euro, provavelmente porque o Euro está misturando a camada limite planetária, né? Então o ar seco está sendo meio que transportado de níveis mais altos para a próxima superfície. Talvez isso seja justamente a questão da limitação da resolução do Icon, que é 13 km, enquanto que o Euro é 9 km, e talvez ele consiga representar melhor esses processos em microescala. Mas vou pegar aqui para a camada de mistura, boa concentração de instabilidade aqui sobre a região sul, né, também aqui o Mato Grosso do Sul. Paraná, não peguei a sondagem do Euro, mas a termodinâmica é muito favorável, a audógrafa não é um caso extremo, né, de cisalhamento, mas teria o suficiente para sustentar alguma tempestade, talvez até ter uma organização, especialmente com o levantamento fraco ao longo da frente quente, que está mais ou menos organizada aqui sobre
essa porção da Bacia da Prata. Vou pegar aqui uma sondagem do Mato Grosso do Sul. É um cenário um pouco mais interessante, então, Michael Zanata, se você estiver me ouvindo aí. Tem uma bela de uma doxa curvada aqui, em 0 km, bastante elastidade relativa e vorticidade paralela ao escoamento do influxo. Tem um cinzelamento efetivo suficiente e tem boa estabilidade termodinâmica. Então pode ser que tenha algumas tempestades intensas acontecendo ali no Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná amanhã com a frente quente, mas depende da questão de disparo convectivo ou não e a cobertura de convecção. Eu vou avançar, vou voltar para o euro, eu vou avançar 6 horas da manhã, de 6 UTC de sexta-feira, para não deixar um vídeo muito longo. A gente tem que o cavado fica mais positivo, porque não tem um máximo tão intenso do jato vindo. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Não tem um máximo tão acentuado, né, do jato vindo aqui na retaguarda do cavado. Tem aqui um escoamento ligeiramente mais intenso, mas grande parte do escoamento mais intenso está situado justamente aqui na vanguarda do cavado, contornando a base dele. E a gente tem, né, essa região aqui do máximo do jato polar e a saída do jato subtropical situado justamente aqui entre o Paraguai e o sul do Brasil. Justamente nessa área aqui. Então isso gera um certo levantamento, apesar de ser um pouco mais fraco. E claro, tem esse baita desse máximo aqui, situado sobre os Andes nessa altura. Seguindo para 500 HPA, a gente vê que o cavado está tentando atravessar os Andes. Tem um pouco mais de escoamento um pouco mais intenso aqui na retaguarda. Mas o escoamento mais intenso mesmo está justamente situado aqui sobre a vanguarda do sistema. Então dificilmente esse cavalo vai conseguir adquirir uma inclinação neutra, porque não vai ter advecção de temperatura suficiente acontecendo na retaguarda dele, que tem o máximo colocado bem atrás. Enfim, a gente tem aqui uma onda curta passando aqui sobre o sul do Brasil, bem fácil de perceber ela. E claro, tem um escoamento bem intenso aqui, estendendo-se principalmente sobre a Argentina. Então, deve ter advecção significativa de vorticidade acontecendo também, principalmente com aquela onda curta que deve gerar levantamento na madrugada ali sobre a região sul do Brasil. Coisa incrível é a intensidade, né, da resposta na camada mais baixa da atmosfera. O jato de baixos níveis é extremo, justamente porque existe uma forte componente sinótica, né, forçando, né, uma resposta na camada mais baixa da atmosfera. A gente vê isso aqui em 850 HPA, justamente com esse jato de baixos níveis bem intenso, com a frente quente tentando descer aqui em 850 HPA em direção ao Uruguai e Rio Grande do Sul. Então a gente vai ter uma resposta intensa na baixa troposfera. E a gente vê justamente que também os pontos de orvalho estão correlacionados com a concentração de vapor da água, né, em superfície. A pluma de ponto de orvalho elevado, ela desce até a região ali do norte da Argentina e está adentrando o Rio Grande do Sul também. Então isso deve contribuir para ter combustível para a gente ter tempestades. Isso já deve acontecer provavelmente na madrugada com essa frente quente que está descendo. Talvez de forma mais elevada, é claro, porque o ar em superfície ainda está resfriado. Mas avançando aqui para a termodinâmica, a gente olha aqui o Mixed Cape. Como é período matinal, não tem muita instabilidade em superfície, porque justamente tem resfriação radiativa, apesar de que existe alguma termodinâmica em superfície aqui sobre a norte argentina. Mas ainda assim existe uma forte inversão aqui. E uma coisa que é interessante observar justamente a presença de uma camada de mistura elevada, que a gente chama de IML, que é ar seco e relativamente quente, que é advectado de uma região de maior altitude sobre uma região de menor altitude, onde você tem ar mais úmido
perto da superfície, que é a questão que a gente vê aqui na sondagem, que é entre 0 km a ponto de orvalho e temperaturas também próximas. Então isso indica alta concentração de vapor da água, mas logo aqui acima, nessa região aqui, a gente tem ar bem seco, que a diferença entre as linhas é bem grande, e também existe esse bico aqui, a temperatura, que quase sinaliza uma inversão de temperatura, apesar de não ser bem o caso. Isso resulta em taxas de variação de temperatura com altura, que provocam instabilidade termodinâmica, bem elevadas, especialmente para o padrão do Brasil e da América do Sul. De qualquer modo, a gente olhou só apenas a parte da instabilidade de superfície, mas como é o período matinal, a gente tem que olhar a instabilidade elevada, no caso da parcela mais instável. E o que a gente observa aqui nessa sondagem que eu peguei justamente ali na região de Uruguaiana, é que, claro, está bem estável aqui embaixo, porque a temperatura está crescendo com a altura, ou está quase constante no caso, e está bem úmido, mas acima dessa camada de 2 km aqui a gente tem área instável, que é essa região aqui. Então isso favorece convecção, a única diferença é que a base da tempestade não vai ser tão próxima da superfície. E a gente tem bastante cisalhamento, justamente por causa da advecção quente também, o escoamento em níveis médios que vai estar se ficando mais intenso justamente sobre essa região. O odógrafo está bem curvado, mas como está estável aqui na parte de baixo da atmosfera, esse cisalhamento não vai ser efetivamente utilizado pela tempestade. Então, a gente considera apenas essa região aqui, e ainda assim resulta um cisalhamento de 37 nós, o que é mais que suficiente para a gente ter organização de convecção e até alguns mesociclones, apesar que sejam elevados. E esse ambiente é muito favorável para a ocorrência de granizo, principalmente. E, enfim, eu vou mandar aqui para o Icon, ver se existe alguma mudança, vou olhar aqui rapidamente para não tentar deixar o vídeo ficar muito longo. Se o Icon atualizasse. Por algum motivo minha internet está uma porcaria hoje. Eu espero que ela não comece a ficar de sacanagem comigo agora. Eu acho que minha internet caiu novamente. Eu vou ter que pausar e tentar continuar quando voltar. Continuando, a internet melhorou um pouco. 500 HPA do Icon, cavalo de inclinação levemente positivo, um pouco neutro, sobre os Andes, forte escoamento, situado aqui na vanguarda, tem um jato bem pronunciado, em níveis médios, tem aquele cavado ali justamente sobre o Rio Grande do Sul, concordando com o euro. A gente vai para níveis mais baixos, eu acredito que o Icon seja mais agressivo com o jato de baixos níveis, e eu acertei, tem velocidades aqui de 70 nós, 60 nós, mais intensa do que o Icon, que o euro. Frente quente adentrando aqui, né, o território gaúcho, Uruguai, forte advecção quente acontecendo, extrema advecção quente. E vamos ver aqui essa questão da umidade. Novamente o Icon tem mais pontos de orvalho mais elevados, mas a localização dessa pluma de pontos de orvalho elevada bate com a do euro, e ela vai continuar descendo com essa advecção quente ao longo do dia. Tentando olhar aqui a termodinâmica, vou ter que pegar aqui um ponto similar ao que eu peguei antes. Vai ser justamente ali em Uruguaiana, e novamente a gente tem forte inversão aqui de temperatura, mas a gente tem um ambiente condicionalmente instável a partir de parcelas elevadas, bem significativo. E o odógrafo até mais, claro, um pouco mais alongado, tem mais cisalhamento do que em comparação ao euro. Então, segue o cenário favorecendo essa questão de tempestades elevadas, que já pode causar algum tempo severo na madrugada de sexta-feira. Avançando 12 horas, novamente com o euro. Pegar aqui ao meio-dia. A gente já vai para 300 HPA. A gente vê justamente que o cavalo está tentando atravessar. Eu odeio isso. Está tentando atravessar aqui os Andes, vai tentar começar a atravessar aqui na Patagônia, mas aqui na base dele começa meio que ficar mais positivo. Mas ainda assim a gente tem essa difluência aqui do jato subtropical, fraco levantamento, mas a gente tem
esse máximo bem pronunciado do escoamento em 300 HPA, a gente começa a ver que a região de entrada do jato polar começa a ficar mais ou menos situada aqui sobre o pé do soltamento dos Andes. E é aqui que a gente tem levantamento concentrado por causa da circulação agiostrófica. 500 HPA, bem baroclínico, a gente vê, né, que está intensificando o escoamento aqui ao longo dessa camada, o espaçamento entre as linhas de geopotencial está se contraindo cada vez mais, indicativo de um sistema bem dinâmico. A gente vê aqui a onda curta passando aqui pelo litoral, talvez do Rio Grande do Sul. Esse elemento talvez não seja tão intenso aqui ainda sobre a região, né, da Alta Bacia da Prata, mas já começa a ter um escoamento um pouco mais concentrado. Olhando aqui em 850 HPA, a gente vê que a gente tem um jato de baixos níveis com anabolizante, porque é extremo, assim, é um ambiente inverno, né, vamos dizer assim, invernal, ele tem muito mais dinâmica, e a gente vê coisas ridículas como esse escoamento aqui do JBN aqui, concentrando os ventos mais de 60 nós aqui, 850 HPA, que são 3 km acima da superfície. Frente quente concentrada aqui, né, descendo já, adiantando provavelmente o oceano. E, enfim, bastante cisalhamento, a advecção quente acontecendo, o ar quente vai continuar a ser transportado em direção ao Rio Grande do Sul. A gente vê aqui essa pluma de ponta de orvalho já se estende aqui sobre o Rio Grande do território gaúcho, mais ou menos na manhã de sexta-feira. Concentrado mais ou menos aqui assim, ponto de orvalho chegando a 20 graus Celsius. E, bem, agora só resta analisar a termodinâmica. Mais uma vez, a gente vê aqui que começa a aumentar a estabilidade de superfície justamente aqui sobre o norte da Argentina, onde os pontos de orvalho são mais elevados e também deve ter mais advecção de ar seco e quente, ar seco em altitude e frio também, a partir, né, dos Andes. Estabilidade ainda bem estratificada, né, não está muito instável, mas a gente começa a ver que o odógrafo começa a ficar um pouco mais, começa a ter um pouco mais de giro anti-horário ao longo da camada de 0 a 2 km, e esse elemento ainda está razoavelmente elevado. E provavelmente a gente continua tendo a questão de convecção elevada acontecendo ao longo da frente quente, que já vai estar mais ou menos aqui sobre o Uruguai e o litoral do Rio Grande do Sul. E, enfim, já dá para observar bem, né, que provavelmente essa tempestade deve se formar aqui ao longo da madrugada e adentrar o Rio Grande do Sul e o Uruguai, deve continuar persistindo pela manhã. Vamos para o Icon. Novamente o Icon vai ser aquela questão que, enfim, vai ter pouca mudança, eu acho, na questão. Eu acho que o escoamento do Icon é um pouco mais intenso, principalmente a baroclinia um pouco mais intensa aqui sobre a Alta Bacia da Prata. Segue o cavado aqui, a gente tem esse escoamento bem intenso sobre a região e tem o cavado de onda curta. Em 850 HP, vamos ver como é que vai estar o JBN. Vai estar mais intenso que o euro, que era o esperado já. 70 nós, um código de 70 nós aqui estendendo desde o Paraguai, desde a Bolívia até o Rio Grande do Sul. Vai ser um belo episódio de vento norte. Alô Murilo, eu sei que vocês vão estar coletando dados. E uma advecção quente bem absurda, para falar a verdade. E, enfim, vamos ver como é que estão os pontos de orvalho. Bem, normalmente o Icon tem mais pontos, os pontos de orvalho mais elevados. Aqui sobre a região do nordeste da Argentina e eu acho o Rio Grande do Sul. A gente não observa então na questão de instabilidade apenas a parcela elevada, né, que é justamente essa linha branca aqui, apesar de ter bastante cisalhamento ainda concentrado sobre esse setor. Eu vou olhar às 18 TC, que vai ser o último horário que eu vou olhar, para não deixar tão longo o vídeo, mas é o horário principal, que é o período da tarde, que é quando o principal round de tempestades deve acontecer. Voltando para o euro, estou aqui analisando a camada de 300 HPA. A gente vê justamente, né, que o cavalo segue meio que preso aqui à cordilheira, né? Fica com uma inclinação mais positiva, mas a gente começa a observar que justamente tem um máximo secundário além desse daqui, e a região de entrada dele mais ou menos aqui assim. A gente tem esse máximo
secundário aqui, justamente ao flanco norte do cavado, adentrando aqui a região do Rio Grande do Sul. Então começa a ter um incremento de levantamento, a gente vê que também o avanço do cavado meio que gradual, coloca já um escoamento mais intenso também, 500 HPA, justamente aqui sobre o Rio Grande do Sul, nordeste da Argentina e o Uruguai. A gente começa a ver algumas perturbações de onda curta meio que tentando se propagar aqui em meio ao escoamento, são bem mais sutis, mas deve ser o suficiente para gerar algum levantamento. 300 HPA, o JBN continua intenso, apesar que ele fica um pouco menos configurado, mas mesmo assim é bem intenso. Então segue um forte cisalhamento concentrado sobre o setor quente, o que é algo tanto raro acontecer durante o período diurno, mas é o que vai estar acontecendo. Então já pode marcar ali o checklist que tem bastante cisalhamento. A gente só vai precisar saber se vai ter termodinâmica para sustentar a convecção profunda. E sabendo que tem ponto de orvalho acima de 20 graus Celsius se estendendo aqui sobre todo esse setor que tem bastante cisalhamento, já pode ficar meio que com o cabelo em pé. E, enfim, sendo que se mantém essa tendência. E basta a gente pegar e ir para a questão de estabilidade condicional novamente. A gente vê que tem um corredor aqui de Cape concentrado em superfície que se estende aqui do norte da Argentina e Paraguai até o oeste do Rio Grande do Sul. E a gente vai começar a catar sondagens aqui para ver o que a gente pode esperar. Vou pegar aqui uma sondagem na região do Paraguai com a Argentina. Já é uma sondagem bem atípica, principalmente por causa dessa região aqui de taxa de variação de temperatura muito acentuada, que gera bastante Cape aqui, entre 6 e 9 km. E tanto que os latitude rates de 3 a 6 km quase chegam aos 8 graus Celsius por quilômetro, que não é muito comum ser observado na América do Sul. A gente tem também uma homológrafo que tem bastante curvatura, principalmente na camada de 0 a 2, apesar de ter um formato um pouco esquisito, que parece um sifão. Isso é consequência do jato de baixo nível bem intenso, mas existe bastante vorticidade paralela ao escoamento relativo, quer dizer que a tempestade pode usufruir da rotação gerada pelo cisalhamento do vento, rotacionar. E tem bastante cisalhamento efetivo, né? São 60, são 50 nós. Então já favorece já é uma configuração que favorece tempestades severas facilmente. A gente fala de supercélulas capazes de causar granizo, vendavais e até tornados. Pega aqui entre Corrientes e o Uruguaiano. Existe meio que essa coisa meio bizarra que a gente chama de Weir back Weir acontecendo aqui no rodógrafo. E, enfim, isso é porque justamente tem um pouco de inversão na questão da advecção com a altura, a advecção de temperatura com a altura. Ainda assim, a gente tem aqui um pouco menos de instabilidade termodinâmica, mas ainda assim a gente tem uns lapse rates um pouco acentuados. Mas tem bastante instabilidade, chegando a 2.400 SOS por quilograma ao longo da camada de mistura. E tem boa concentração de umidade ao longo de uma camada bem profunda, 0,3 km. A LCL não deve ser muito alto, quer dizer, deve ser razoável nesse cenário do euro, 1.200. Então, uma LCL que tornaria as tempestades um pouco mais fotogênicas. E claro, a gente tem aqui ainda cisalhamento, tem bastante vorticidade. Não tanto que nem a outra sondagem, mas vorticidade paralela a escoamento. E claro, tem bastante cisalhamento na camada efetiva para sustentar supercélulas. Engraçado é que o cisalhamento de 0,3 km é mais intenso que o cisalhamento efetivo, chegando a 60 nós. E com tanto cisalhamento do vento, e principalmente na camada de 0,3 km, além de provavelmente ter risco para tornados, o risco de ventos destrutivos também deve ser bem elevado. Vou pegar aqui uma sondagem aqui na região de Alegrete. Segue aqui o perfil termodinâmico bom. Camada úmida bem profunda. Tem um ml logo acima. O cisalhamento está um pouco mais unidirecional, mas ainda assim tem uma curvatura
decente para sustentar mais os ciclones em níveis baixos. E claro, esse isolamento efetivo está um pouco mais baixo, mas ainda deve ser suficiente para configurar, sustentar supercélulas. Enfim, eu vou pegar uma sondagem, eu acho, aqui perto, que eu já tinha olhado antes, mas talvez seja uma das sondagens mais interessantes aqui perto da fronteira. Não mudou muita coisa, mas enfim. Agora vem o contraste, porque o Icon ele começa a colocar meio que um avanço da frente fria. Um pouco mais antes da hora, vamos dizer assim. Apesar de que a configuração sináptica ser um pouco parecida, mas claro, isso porque a gente tem esse baita máximo aqui de escoamento acontecendo e a advecção de ar frio sendo um pouco mais intensa no cenário do Icon ao longo dessa camada. Mas segue também tem esse escoamento do JBN aqui ainda sobre o Rio Grande do Sul, então isso não muda muita coisa. A questão do ponto de orvalho, enfim, tem mais umidade que o euro, justamente por causa das diferenças que eu falei. Interessante ver como que o Brasil Central está seco, mas toda a umidade vem aqui do interior da bacia amazônica, e é isso que vai sustentar a energia para essas tempestades. Pegar aqui as sondagens do Icon, está um pouco mais ao norte justamente por causa desse avanço da frente. O Icon está um pouco interessante, que o Icon está um pouco mais quente e também justamente por causa disso está um pouco mais seco em relação ao europeu. Então a gente tem um pouco mais de inibição convectiva, o que pode dificultar a iniciação de tempestades, mas a odógrafa do Icon é mais expressiva do que a do europeu. E é um pouco mais difícil ter iniciação convectiva nesse cenário do Icon, ao menos ao longo do setor pré-frontal, onde não tem tanto levantamento. Que a gente vai ter um cavado invertido estendendo ali sobre o setor quente, que é uma coisa que eu não falei, mas a gente tem aqui esse cavado se estendendo aqui em direção ao Rio Grande do Sul, e normalmente aqui a gente tem convergência para iniciar a convecção também. Vou tentar pegar mais uma sondagem aqui, o Icon, mais a região de Santa Maria. Ainda segue essa certa inversão aqui, um pouco mais seco, deve ter alguma subsidência acontecendo, talvez por causa do relevo. Não sei se isso está sendo bem representado. Isso a gente vai descobrir no dia, mas a odógrafa ainda é muito favorável a gente ter supercélulas. Enfim, deixa eu ver se eu pego alguma outra região um pouco melhor. Segue essa tendência um pouco mais seca do Icon. Apesar que ali na região do Pampa argentino já é um pouco diferente. Enfim, a gente tem observado também os modelos de média escala para ver como é que na projeção, apesar que são 2 dias, né, até o evento, a gente estava meio que dando uma olhada. Existe, dependendo da solução, né, condição inicial no modelo que tu usa, aqui da Sigma, por exemplo, a gente consegue ver aqui contrastes, né, na questão de organização da convecção. Essa é a última coisa que eu quero mostrar, porque eu sei que já está um vídeo longo e ninguém está interessado em ouvir um monólogo. Acho que eu peguei o horário errado, perdão. Espero que minha internet contribua. Ok, contribuiu. Eu vou avançar aqui o WRF 4 km da Sigma, iniciado com o Icon. A gente vê aqui, esse aqui é a estabilidade, esse aqui é o parâmetro composto supercélula. Esse aqui combina a estabilidade com o cisalhamento, esse aqui, claro, é só o cisalhamento. A gente tem aqui algumas células discretas tentando se formar aqui ao longo do regime de advecção quente, provavelmente vão causar granizo ou algo do tipo, e elas perdem força, enquanto que ao longo da frente quente ganha força e convecção ao longo da madrugada de sexta, provavelmente provocando granizo sobre a região sul do Rio Grande do Sul. A convecção se afasta com a frente quente e aí começa já o período da tarde e a gente tem
começa a ter no cenário do Icon um padrão um pouco mais linear, até porque a frente avança um pouco mais rápido em comparação ao euro, então a gente tem um pouco mais de levantamento que acaba propiciando crescimento em escala de convecção. Apesar de a gente ter um setor quente um pouco com condições termodinâmicas de cinzelamento favoráveis, né, para ter tempestades severas. E é isso aí, a frente forma que as tempestades e a frente fica meio estacionária. Se a gente pegar o cenário do euro, que é um pouco mais... não é tão seco e não é tão agressivo com o avanço da frente, a gente vai ver o contraste. E isso é um problema, porque quando os modelos colocam cenários um pouco diferentes, isso acaba gerando incerteza quanto à previsão. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Avançar. Acho que eu peguei o horário errado de novo. Ok. Vamos lá, internet. Ok, vamos lá. Cenário do euro. A gente vê aí a baita pluma de instabilidade e cinzelamento. Não com cinzelamento, eu digo de ingredientes aqui descendo para a região da Alta Bacia da Prata. Não tem aquelas células isoladas que que o WRF do ICO estava indicando sobre o Paraguai, mas começa a formar convecção elevada ali sobre o sul do Rio Grande do Sul. Cenário parecido com o ICO até essa altura. Colocar algum granizo. Aí no período da tarde a gente tem esse setor quente aberto, bastante instabilidade, tem até talvez uma piscina fria aqui sobre o sudeste do Rio Grande do Sul, que pode influenciar bastante as condições em média escala. A gente começa a ter essas tempestades um pouco mais discretas, porque justamente a frente fria não é tão agressiva que no cenário do Icon a gente tem tempestades um pouco mais discretas. Enfim, o sumário dos cenários é que a gente vai ter tempestades severas acontecendo no sudeste da América do Sul, começando por amanhã, estendendo até sexta-feira, da noite de quinta para a madrugada de sexta, principalmente ocorrência de granizo, talvez ventos fortes em superfície, ou conhecidos como vendavais também. E a partir da tarde, dependendo da evolução, existe condição para ter tempestades ainda mais intensas aqui sobre a região sul do Rio Grande do Sul e talvez até a região central. E essas tempestades podem ter um pacote mais completo, além de ter granizo, que pode ser grande, a gente pode ter também vendavais intensos de forma localizada e até alguns tornados nesse cenário. Então, eu recomendo que vocês fiquem atentos aos alertas da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, quem vive no estado e nessas áreas que eu citei. Também acompanhe as previsões da Prevost. E além disso, vão ter caçadores de tempestade aqui da região central do Rio Grande do Sul e também aqui da região de Torres. Gabriel Zaparoli vai estar tentando interceptar essas tempestades, quem sabe pegar um tornado. E o mesmo vale para o pessoal de Santa Maria, que é da minha universidade, onde fiz meu mestrado. Também vou tentar fazer isso. Então, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.